ninguém consegue segurar um colaborador, ninguém consegue. A gente fala muito de reter, né? Mas assim, a gente consegue reter talentos quando a gente faz um conjunto de tarefas, de atividades, né? Então, assim, não é só o salário que vai reter o colaborador. É o clima, é o ambiente, é o momento, é uma empresa que investe, né? Tem um plano de carreira, é uma pessoa que dá oportunidade para as pessoas, que tem troca, que tem feedback. Então, assim, não é só o salário que vai reter as Com pessoas. certeza. E o DISC, o que que é essa ferramenta? Eu disse que é fantástico, eu disse que é uma ferramenta de perfil comportamental e é uma ferramenta já que comportamento muda, tá? Às vezes as pessoas confundem um pouquinho de teste ou de questionário de personalidade. O comportamento nosso, ele muda. Tá? E o DISC, a gente consegue avaliar, então, qual é o teu estilo, que a gente tem o estilo, então, influente, estável, analítico e o dominante. Tá? A gente tem o dominante e o influente, que são perfis extrovertidos, e aí o perfil introvertido é o estável e o analítico. Então, nessa descoberta desse questionário, as pessoas recebem um relatório de quase 70 páginas, eu costumo dizer que é um livro, né? Ela recebe um livro da sua vida e da sua história. E lá tem tudo explicando sobre o seu perfil, o seu estilo, o seu comportamento. E ele também te dá um momento que ele busca o que é mais próximo da tua essência, o que é mais próximo da sua personalidade. Então, ele faz toda uma evolução daquilo que você tem mais próximo da sua essência, do que você está hoje, e aquilo que você precisa melhorar, porque o ambiente te pede isso. Então, é o exigido que a gente chama. Então, ele é uma ferramenta riquíssima. Se tu me perguntar agora, Carla, ajuda as pessoas muito a se descobrirem. Buscar essa ferramenta, esse questionário, e ele serve para pessoas que hoje estão atuando nas empresas, mas também para aquele estudante que não sabe o que fazer. Que formação, que curso que eu faço, né? Eu estou perdido. Então, ele também serve, eu disse que é uma ferramenta ótima para descobrir carreira. O DISC é o upgrade do teste vocacional? Dá para se dizer que sim. 2025, versão Dá. 2025. Tanto é que hoje a gente nem utiliza tanto testes vocacionais, né? Porque ele é muito aberto, ele é muito amplo, né? Hoje tu vê que a gente nem escuta muito falar do teste vocacional, porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito mais do que só uma ferramenta. Com certeza. É o mapa astrológico da vida profissional. E foi tu que criou o DISC? Não, Não, eu ele já disse que existe. é uma ferramenta nossa de muito tempo, né? Famosa, de um psicólogo que desenvolveu, Marston. Na verdade, Marston, ele não é famoso por criar o DISC, a ferramenta DISC. Marston é o criador da Mulher Maravilha. Aí, ó. Ai, que legal. Marston, ele que desenvolveu a ferramenta do DISC. Não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, né? Tem vários criadores que desenvolveram coisas que a gente nem imagina. Isso aí, e aí ele é famoso, né? Acaba sendo conhecido pelo personagem da Mulher Maravilha. Mas e por que a Mulher Maravilha? Porque tem o laço da verdade, né? Bah, olha que legal. Eu não sabia que era o laço da verdade. Meu É o Deus, laço como. da- E é muito interessante. A She-Ra e a Mulher Maravilha. Como a gente tem ó. propósito, nada é por acaso, né? Viu que a gente vai fazendo e às vezes a gente vai descobrindo as coisas? Nossa, eu tô boba. E tu falou de plano de carreira, né? Então o Isso. DISC e o plano de carreira estão do lado a lado, né? Ajuda muito, ajuda muito. Então, hoje, por exemplo, uma empresa que quer fazer um mapeamento de perfil. Vamos pensar assim, Carla, eu gostaria que tu fizesse um mapeamento de perfil dos meus colaboradores para a gente construir um plano de carreira. Perfeito. A gente estuda o perfil de todas as pessoas, a gente entende se elas estão na função certa, no cargo certo, se daqui a pouco qual é o motivador da carreira delas, porque o DISC vai falar sobre isso, o que motiva essas pessoas na carreira. Então, a gente pega um perfil. Esse perfil aqui tem um motivador muito voltado à liderança, né? A trabalhar com gestão, com pessoas. Então, é um perfil que daqui a pouco pode vir a atender um cargo futuro de liderança. Então, o DISC tu pode trabalhar ele de diversas formas. Como é que o público faz? Oi, Carla, tudo bem? Eu quero ver como é que é meu DISC.
te chama lá e tu dá um auxílio? Isso. Pode chamar só para isso? Pode, porque o que nós vamos fazer? É um trabalho específico para o desenvolvimento do perfil. Então, a pessoa vai responder um questionário, eu vou buscar na minha plataforma o relatório dela, e aí a gente vai ter encontros onde que eu vou fazer toda a devolutiva do relatório. Que tu vai criar o plano de carreira. Isso aí, explicar para ela o perfil dela, ela entender, e a gente vai construir juntos um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que aí entra a construção da carreira dela. Que maravilha. E daí ela vai saber o que ela quer fazer, ela vai direto Ela vai ao se conhecer, ponto. vai direto ao ponto. Não é muito mais fácil, Jaque? Tem ferramentas para isso. Tem várias possibilidades, né? Com certeza. Então, por exemplo, para um estudante que está se formando no ensino médio ali, né? Está no 3º ano. O que eu faço? O DISC é uma ferramenta essencial. Tu nunca vai eliminar um conflito, porque conflito faz parte do ser humano. Bota 2 pessoas, vai gerar conflito. Não precisa mais do que 2 para já ter uma... Convivendo 8 horas por de dia. 2 já vai gerar um conflito. Então, o conflito faz parte da vida das pessoas. A gente não tem como eliminar, mas a gente tem como entender o que desencadeou esse conflito. Por exemplo, através de uma pesquisa, a gente consegue entender da onde que está gerando esse conflito. É uma questão entre equipes, setores, liderança, direção, enfim. Qual é o problema que está acontecendo ali? Então, a pesquisa ela vem justamente para a gente lidar melhor com esses conflitos. Agora, se tu me perguntar o que a gente faz, vai depender muito do contexto. Eu ia perguntar, tem estratégia para ter várias, um curioso? Tem várias. Daqui a pouco na pesquisa mostra um problema de conflito voltado à liderança e liderado. Bom, e aí é um trabalho que a gente faz com a liderança. Daqui a pouco é um trabalho voltado a problema de 2, 3 pessoas de rivalidade, alguma coisa trabalha a equipe. Então, tudo pode ser, né? E aí a gente tenta entender, mas tem trabalho, tem muitas coisas que a gente faz que resolve, às vezes, até com desenvolvimento, com uma conversa, com uma orientação, né? Com estratégias. Então, a gente tem muitas ferramentas aí. Com happy hour. Comida as pessoas gostam.